Olá, queridos, sejam bem-vindos a mais um Papo de Divã. Eu sou Bianca Cirilo, para aqueles que não me conhecem, é um prazer receber todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez no nosso canal. E hoje nós vamos conversar sobre um tema que é um tema polêmico, intrigante, onde geralmente existe uma grande curiosidade e ao mesmo tempo um grande medo, um grande temor. Nós vamos falar brevemente sobre psicopatia. Dentro da proposta de estudo sobre abuso afetivo, a psicopatia, sem dúvida, ela ganha. Ela é a categoria mais ameaçadora, mais perigosa do ponto de vista da convivência humana. Ou seja, há um prejuízo muito grande quando alguém se depara com um psicopata na sua relação íntima, seja um amigo, seja uma relação amorosa ou até mesmo um membro da família. Existe todo um desafio em torno da psicopatia, desafio esse para todos nós que somos cientistas do comportamento, estudiosos da ciência psicológica. A psicopatia, sem dúvida, ela vai continuar sendo um grande mistério, apesar de todas as propostas de compreensão, as propostas de estudo, o que já foi conseguido no entendimento dessa problemática, desse grave transtorno de personalidade. Ainda assim, a psicopatia continua nos desafiando, primeiro pelo estrago que ela faz, pela ameaça que ela representa na nossa sociedade e principalmente pela dificuldade ou impossibilidade, melhor dizendo, de criar algum tipo de terapêutica para inibir o psicopata. Não conhecemos ainda nenhum tipo de prática dentro da lógica da psicoterapia que faça com que a gente consiga de alguma maneira trazer um outro tipo de dinâmica para que essa pessoa de fato cesse o seu comportamento destrutivo. Não temos nenhuma fórmula mágica para isso. E na realidade, assim, exatamente pela maneira como o psicopata se comporta e o risco que ele oferece à sociedade, ainda temos que nos debruçar com grandes estudos, criar profilaxia, criar prevenção, né, com relação a orientar as pessoas para que tenham um maior cuidado na maneira como se relacionam, ou seja, trabalhar as suas carências, trabalhar suas questões íntimas para se prevenir com relação a esse tipo de relacionamentos tóxicos que são muito perigosos. Muito bem, não temos uma unanimidade com relação à origem da psicopatia. Algumas teorias colocam que a psicopatia teria uma ponte, ou seja, teria uma fonte, melhor dizendo, né? A fonte para se entender a psicopatia seria uma fonte interna, ou seja, questões que o sujeito traria. Isso trouxe várias controvérsias no campo do estudo da ciência psicológica e da criminologia, principalmente a partir do século XIX com a figura de Lombroso. Lombroso trouxe a proposta do criminoso nato e isso foi muito discutido, ou seja, ele tinha uma intenção, foi um pesquisador que tinha a intenção de provar que o crime já teria uma origem no próprio organismo do sujeito, ou seja, haveria toda uma morfologia doentia que poderíamos identificar o criminoso a partir disso. Isso não se sustentou, isso gerou uma série de polêmicas em torno de teorias que se tornaram teorias preconceituosas em torno dessa figura. Alguns acreditam que a psicopatia ela teria uma origem no aspecto sociocultural e afetivo, do ponto de vista da maneira como esses sujeitos são tratados e educados, havendo ali um grave quadro de negligência e maus tratos no campo desse afeto, do provimento psicológico, do provimento afetivo dessa pessoa. Haveria ali uma falha tão grave que esse indivíduo se desenvolveria com uma grave distorção do ponto de vista da consciência. Isso também é uma teoria que não se sustenta por si só, mas há também aqueles que acreditam que haveria um híbrido entre aspectos que seriam aspectos do sujeito e aspectos advindos do exterior, né, do ambiente onde esse sujeito foi educado. Bom, mistérios ainda em torno dessa origem. O fato é que isso não isenta, não traz, ou melhor, não nos isenta do risco que se corre na convivência com um psicopata.
Do ponto de vista da definição, sumariamente, até porque a proposta do vídeo é trazer apenas algumas informações mais pontuais, com o tempo nós vamos alimentando com novas informações, um novo material. Sumariamente, nós sabemos que a psicopatia, ela tem exatamente o quê? Ela é uma grave distorção do ponto de vista da consciência, ou seja, o psicopata, ele é alguém, ele é considerado, né, dentro da comunidade científica, né, nós classificamos, né, vários pesquisadores ainda classificam o psicopata como um predador social. Por quê? Porque ele não tem o escrúpulo de considerar o direito, a vida, o espaço do outro. Há ali uma ausência de consciência de culpa que nos intriga, que traz uma série de desafios em torno do como entender o comportamento dessas pessoas, ou seja, ele precisa atender às suas necessidades, não importa o que ele tenha que fazer. Ou seja, ele vai avançar, ele vai transgredir qualquer regra para atendimento das suas necessidades, que são necessidades egoístas. Qual é o cunho dessa definição egoísta? Não estou usando aqui uma definição moral, religiosa. Estou falando de egoísmo do ponto de vista literal da palavra, ou seja, o atendimento daquilo que é meu, ou seja, o foco naquilo que ele precisa. O psicopata, ele não mede esforços para atender o seu desejo, atender a sua necessidade, mesmo que para isso ele mate, mesmo que para isso ele vá destruir todo um relacionamento afetivo, destruir laços, destruir qualquer ambiente que ele achar que é conveniente, destruir para o atendimento das suas necessidades. Existe um mito em torno da psicopatia, que a gente acredita que o psicopata é só aquele que mata. Nós temos pesquisadores como Ana Beatriz Barbosa, que traz de uma maneira muito brilhante, derrubando esse mito, trazendo para a gente que na realidade não, você tem níveis de gravidade da psicopatia. O psicopata, ele é um indivíduo que ele é destrutivo, ele destrói os relacionamentos e até a pessoa. Não há ali, há uma ausência de qualquer culpabilidade no sentido empático, ou seja, não há como apelar para uma lógica do tipo, você me enganou, você me destruiu, você quase me matou, você roubou isso de mim. Não, isso não é considerado por um crivo consciencial, como a Ana coloca muito bem. Na realidade, essa gravidade, ela explica muito bem na obra dela que vai de leve a grave, ou seja, você tem níveis de psicopatia leves, onde a gente encontra a figura do trapaceiro, é aquele que ele vai enganar, ele vai destruir, ele vai criar qualquer tipo de intriga para obter aquilo que ele quer, independentemente das consequências. Ele não está preocupado com as consequências. Não há ali um reconhecimento dessa responsabilidade. Aliás, a gente vê exatamente ali uma ausência de autorresponsabilidade, ou seja, ele não considera aquilo um fator que traga algum tipo de crise, né? Algum tipo de dúvida com relação eu deveria ou não fazer. Ele faz porque aquilo é benéfico para ele, então não importa o que vai acontecer. Esse é um fator. Quando a gente chega num nível avançando, né? Quando a gente chega num nível grave da psicopatia, a gente tem ali os episódios dos homicídios, né? A gente vai encontrar ali um grau de destrutividade extremamente letal, onde você, a pessoa que se envolve, corre um risco seríssimo. Não que o primeiro não seja um risco, mas há ali também, no primeiro nível, você já tem um risco de ter o seu coração destroçado, né, o seu bolso esvaziado, você vai perder bens materiais e bens também que são psicológicos, afetivos, ou seja, você vai ficar com toda a sua afetividade destruída depois de conviver com uma pessoa como essa. Então, como nós falamos, há uma ausência total de escrúpulos, ele não mede esforços. A gente tem também, né, um mito em torno da figura do psicopata, que é muito comum e muito utilizado até na indústria cinematográfica, que é aquela figura extremamente perigosa, onde a gente sente muito medo, aquele estereótipo do assassino. Isso é um ledo engano. Existem psicopatas que são muito doces, muito fofos do ponto de vista da interação, tem uma capacidade de envolvimento e sedução, mas ali existe um ser altamente
capaz de destruir e prejudicar, mesmo com toda aquela falsa afetividade ou aquela postura de anjo, onde nós confundimos e achamos que aquela pessoa é um doce. E como eles são muito inteligentes e articulados, eles vão com certeza fazer um estrago no relacionamento e muitas vezes eles não são pegos. Ninguém consegue, às vezes, perceber que há ali alguém destruindo aquele relacionamento de uma forma escusa, onde ele vai escamoteando as intenções, e exatamente por ser estratégico e premeditado. Na psicopatia, há premeditação, ele sabe exatamente o que está acontecendo. Um conceito importante no esclarecimento desse tipo de transtorno de personalidade, altamente abusivo e destrutivo e muito perigoso, é que não há, a gente que estuda e sabe, não há nenhum tipo de doença mental na psicopatia. Os psicopatas não têm um prejuízo da cognição, do raciocínio, muito pelo contrário, eles são inteligentes geralmente e sabem o que estão fazendo, premeditam, atendendo a sua necessidade impulsiva, urgente, de sentir todo o prazer que eles sentem em transgredir e em produzir vítimas. Eles sentem uma necessidade muito grande de poder. Então, o que a gente observa é que, como não há esse prejuízo, não há como dizer que existe ali uma doença mental, um comprometimento nesse nível, uma degeneração do ponto de vista do raciocínio. Não, há ali exatamente uma distorção desse código moral, onde a leitura que ele faz de moralidade, de ética, é completamente diferente da nossa. Ele distorce qualquer código para que ele atinja os seus objetivos. E ali a gente observa que ele faz isso por quê? Porque os psicopatas, alguns outros estudiosos, né, trazem para gente que a psicopatia, ela é a vivência da intenção. Tudo é muito... da intenção não, da intensidade, melhor dizendo. Há uma intensidade muito grande naquilo que eles fazem, né? A intenção é sempre ruim, né, gente? Se a gente for parar para pensar, existe ali um aumento de uma intenção destrutiva, melhor dizendo, e uma intensidade no envolvimento com aquilo que eles querem. Então, assim, eles vão, geralmente são pessoas que têm uma necessidade muito grande de adrenalina, eles querem viver no risco, no limite da lei, burlando e altamente, são pessoas altamente intensas, envolventes, e que trazem, alguns pesquisadores falam que tudo para eles é muito intenso, ou seja, os aspectos motivacionais da vida humana, sexualidade, poder, status, ser bem-sucedido, segundo alguns pesquisadores, isso na psicopatia ganha uma intensidade muito maior. Isso é muito acentuado, então é um desejo muito grande de vivenciar todos os prazeres que fazem parte da vida humana e que da esfera humana que nós convivemos, enfim, que todos temos necessidade, mas na psicopatia há uma ação desmedida de conseguir isso a qualquer preço, ou seja, ele vai fazer o que for necessário, não importa o que, não importa como, não importa o que ele tenha que fazer para ele atingir o objetivo dele. Então o nível, né, de risco é indiscutível. Uma pessoa que convive com um psicopata, se ela não morrer, né, se ela tiver a sorte de não passar por esse risco de vida, né, de perder a sua vida, ela com certeza, no momento em que ele sai da vida dela, ela vai perceber que houve ali um furacão, que tudo foi devastado, destruído. E certamente algumas mulheres até que se envolvem, né, em algumas pesquisas que eu li de mulheres que se envolveram com psicopatas, reclamam exatamente da infidelidade, reclamam dessa postura também agressiva. Por quê? Porque eles querem viver tudo intensamente. Então, assim, as pessoas não são significadas como pessoas. Elas são instrumentos de prazer. Se a gente tem na misoginia e na perversão narcísica uma distorção dessa relação com o outro, né? O perverso, ele não olha o outro como sujeito. Na psicopatia isso está extremamente agravado no nível máximo, ou seja, é zero de empatia. Ali nesses outros aspectos que eu citei, né, nessas problemáticas psicológicas, você ainda tem algum nível de uma certa consciência do que está sendo feito, dependendo do caso, dependendo do sujeito. Na psicopatia,
ele não vai apelar para a consciência, ele sabe que ele está burlando, ele sabe que ele está prejudicando, mas não há ali um movimento de, poxa, eu não deveria. Não, eu não deveria, não existe essa palavra eu não deveria, né? Eu, recentemente, na rua, eu li na blusa de um rapaz escrito assim: se eu não lembro, eu não fiz. Eu achei extremamente psicopática essa frase, porque é exatamente isso. Ele não lembra, ele não fez, ou seja, ele não tem nenhuma implicação naquilo que ele faz. Ele quer atender o desejo dele. Então, gente, fica aí uma dica, né, de reflexão. Com certeza seria um absurdo esgotar um assunto tão complexo, uma problemática tão grave como é a psicopatia num vídeo, mas a ideia é que vocês tenham essa informação. A gente vai trazer outros materiais sobre o assunto, mas que vocês possam parar e pensar como é que eu ando me envolvendo com as pessoas. Essa sempre é a tônica dos vídeos que eu tenho compartilhado com vocês, ou seja, criar uma cultura de prevenção, de autocuidado, para que vocês passem a observar como andam as relações, que tipo qual a maneira como vocês estão se vinculando às pessoas, a importância de estabelecer relações de confiança, o cuidado, porque assim, o psicopata ele é brilhante na forma como ele atua, porque muitas vezes ele passa a vida inteira sem a gente saber e ele continua destruindo. Geralmente quando você descobre já houve um estrago, ele foi com certeza preso, já houve ali algum tipo de análise daquele caso, daquela psicodinâmica, e é importante que vocês criem essa cultura de entendimento de que se você está convivendo com uma pessoa que você percebe o nível de destrutividade, o risco que você corre, as ameaças, fiquem atentos para que vocês criem essa cultura realmente de prevenção em saúde mental e também em prevenção da sua integridade física, porque ela também se coloca em risco, né? Está em risco numa situação onde você possa estar convivendo com um psicopata. Então, fica aí a nossa dica, ainda é um grande mistério, temos que estudar muito para poder compreender e auxiliar as pessoas no que se refere a esse tipo de convivência com pessoas que agem dessa maneira. Ok, gente? Sempre muito bom compartilhar aqui o conhecimento com vocês. Eu espero que eu tenha sido útil, né? Que esse conhecimento tenha trazido para vocês uma reflexão importante para que vocês possam criar exatamente esse estranhamento nas relações e aprofundar. Será que essa relação é saudável para mim? Ok? Então, aqueles que não se inscreveram no canal, se inscrevam aqui no nosso canal para que vocês recebam novos materiais, para que vocês recebam as notificações. E aqueles que gostaram do vídeo, dê um like, não esqueçam de compartilhar, porque esse conteúdo pode ser útil a outras pessoas e auxiliar outras pessoas da mesma forma que tem auxiliado vocês, ok? Um beijo no coração de todos vocês, até o próximo vídeo.